Maravilha, então pessoal, vamos lá dando continuidade aqui ao nosso curso, né, completo e gratuito para o exame da ordem, sobre o Código Civil, artigo 11 ao 21, vamos tratar nessa aula. Hércules, especialista em resolução de questões através das leis. Né, e lembrando, qual que é o nosso método aqui? Muito bem, a gente vai, pausa o vídeo, faz a leitura do artigo 11 ao artigo 21, sem compromisso, ok? Vamos aqui fazendo, depois a gente faz as questões que a OAB já fez sobre esses artigos e voltamos para fazer a leitura completa, ou leitura em conjunto aqui desses mesmos artigos, destacando o que for mais importante. Lembrando, acelera o vídeo, velocidade 1.5 no mínimo, tá? Então bota a velocidade lá em cima, porque a gente vai entender a matéria com a repetição, tá? Não é para forçar o entendimento, não é para ficar pausando o vídeo, certinho? Você vai ver que na terceira, quarta vez que você vê esse vídeo e fazer o nosso método aqui, você vai ter entendido perfeitamente e vai estar tranquilamente preparado para fazer qualquer questão, tá? Vamos lá, então, direito da personalidade, né? Vamos para os artigos, começar o jogo aqui. Dos direitos da personalidade, vamos lá. João Marcos, renomado escritor, adota em suas publicações literárias o pseudônimo Hilton Carrilho, pelo qual é nacionalmente conhecido. Vitor, editor da revista Z, empregou o pseudônimo Hilton Carrilho em vários artigos publicados nesse periódico, de sorte a expô-lo ao ridículo e ao desprezo público. Em face dessas considerações, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, item A. Tá, só para deixar claro aqui qual que é a nossa historinha. João Marcos, ele é escritor, nacionalmente conhecido, e ele utiliza o pseudônimo Hilton Carrilho. Tá? O Vitor, que é da revista Z, empregou o pseudônimo Hilton Carrilho em seus periódicos, expondo ao ridículo e ao desprezo público. Tá? Então, o Vitor expôs quem ao ridículo e ao desprezo público? O nome João Marcos ou o pseudônimo Hilton Carrilho? Tá aqui, ó, empregou o pseudônimo Hilton Carrilho. Tá? Então, vamos lá, vamos descobrir agora o que está acontecendo aqui nas questões. A legislação civil, com o intuito de evitar o anonimato, não protege o pseudônimo e, em razão disso, não há de se cogitar em ofensa a direito da personalidade, no caso em exame. Perfeito? Então é justamente isso que a gente está falando, né? O que está sendo exposto ao ridículo e ao desprezo público? O pseudônimo Hilton Carrilho. Tá? Não é o nome João Marcos, ok? Então vamos lá. Onde é que trata sobre pseudônimo aqui na nossa lei? Você fez ali a leitura sem compromisso, né? Pseudônimo, aqui ó, artigo 19. Pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Perfeito? Maravilha, então. O que está acontecendo? O nome, ele é protegido pela nossa legislação civil, tá? E quando houver um pseudônimo, ele também vai gozar dessa proteção que se dá ao nome? Sim. Mas o pseudônimo vai ter que ser adotado para atividades lícitas. Maravilha? Ótimo. Então o que diz o item A aqui? Ó? A legislação civil, com o intuito de evitar o anonimato, não protege o pseudônimo? Opa, a primeira parte aqui está errada. Né? O pseudônimo ele goza da mesma proteção que se dá ao nome, ou seja, ele também é protegido pela legislação civil. Tá? O que está acontecendo aqui então? Aqui, ó, essa parte aqui. Com o intuito de evitar o anonimato, não protege o pseudônimo? Não, isso aqui é para tentar confundir. Maravilha? Nada a ver, o Código Civil protege sim um pseudônimo. Tá? Segunda parte aqui agora. Em razão disso, não há que se cogitar em ofensa a direito da personalidade no caso em exame. Opa, vamos lá. Muito bem, o nome. Ele está inserido aonde na legislação civil? Ele está inserido aqui, ó, dos direitos da personalidade, certo? Então, o nome é um direito da personalidade, certo? E ele é protegido também pelo Código Civil. Agora, o pseudônimo também seria, então, um direito da personalidade? Claro. Né? Se for adotado para atividades lícitas, também vai ser um dos direitos da personalidade. Tá? Então, a segunda parte dizer que não há de se cogitar ofensa ao direito da personalidade, não, há sim. Há de se cogitar o direito ofensa ao direito da personalidade. Por quê? O pseudônimo para atividades lícitas, assim como o nome, é um direito da personalidade. Perfeito? Então, item A, errado. Errado. Item B. A revista Z
pode utilizar o referido pseudônimo em uma propaganda comercial, associado a um pequeno trecho da obra do referido escritor sem expô-lo ao ridículo ou ao desprezo público, independente da sua autorização. E aí, gente? No caso de utilização em propaganda comercial, a gente tem aqui o artigo 18. Vamos ler? Sem autorização, não, vou circular aqui, ó, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial, tá? Então, sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial, tá? Em hipótese nenhuma. Então, o que a revista aqui está fazendo? Ó, item B. A revista Z pode utilizar o referido pseudônimo em uma propaganda comercial. Pula aqui, lá no finalzinho agora, ó, independente da sua autorização. Não, pelo contrário, né? Tem que ter autorização para utilizar o pseudônimo em uma propaganda comercial, né? Poxa, tem certeza que o pseudônimo pode? Sim, porque o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome, certo? E o artigo 18 aqui, tá dando uma proteção ao nome? Tá, né? Ou seja, o pseudônimo também vale por artigo 18? Sim, né? Se for adotado para atividades lícitas, também cabe aqui essa proteção do artigo 18 ao aqui, ó, PSE, tá? Pseudônimo. Isso aí, tô escrevendo com o mouse aqui, mas deu para entender. Maravilha? Ótimo. Então, item B também errado, certinho? Maravilha, vamos lá. Item C. O uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso a sanções legais pertinentes, como interrupção de sua utilização e perdas e danos. Vamos lá. Onde é que a gente está falando sobre lesão aqui? Ó? Artigo 12. Vamos ler. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, tá? Sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Maravilha? Então, no caso de ameaça ou lesão a direito da personalidade, pode acontecer duas coisas. O que? Exigir que cesse, que interrompa a ameaça ou a lesão e reclamar perdas e danos. Maravilha? Ótimo. E o que diz o item C? O uso indevido do pseudônimo, ou seja, é uma lesão ao direito da personalidade, né? Então, o uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso às sanções legais pertinentes, como a interrupção de sua utilização e perdas e danos. Gente, não é justamente as duas consequências aqui, ó? Sim, pode mandar cessar, interromper a ameaça ou a lesão e reclamar perdas e danos. Maravilha? É isso mesmo, item C corretíssimo então, né? Ótimo, vamos lá, item D. O pseudônimo da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, quando não há intenção difamatória. Ótimo, vamos lá. Essa questão de desprezo público e intenção difamatória está aqui, ó, artigo 17. Vamos ler. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória, tá? Então, não pode ser usado o nome quando for exposto ao desprezo público, tá? Mesmo sem intenção difamatória, sim, mesmo a intenção difamatória não é nenhum requisito aqui para proteger o nome nessa situação. Maravilha? E o que o item diz? Justamente o contrário, né? O pseudônimo da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público? Não, né? Quando não há intenção difamatória. Não, também. Tendo ou não intenção difamatória, não pode usar o nome nessa situação aqui que exponha ao desprezo público, ok? Mais uma vez, o artigo 17 está dizendo pseudônimo ou nome aqui? Está dizendo nome, né? Ah, e no caso de pseudônimo?
também vai ter essa proteção que está se dando ao nome? Sim, vai ter, né? Desde que o pseudônimo adotado para atividades lícitas. Maravilha? Ótimo. Então, item D, errado. Mais uma questão sendo feita apenas com a leitura da lei, e é o que a gente precisa, maravilha, para passar na prova. Vamos lá. 254 agora. A proteção da pessoa é uma tendência marcante do atual direito privado, o que leva alguns autores a conceberem a existência de uma verdadeira cláusula geral de tutela da personalidade. Nesse sentido, uma das mudanças mais celebradas do Código Civil foi a introdução de um capítulo próprio sobre os chamados direitos da personalidade. Em relação à disciplina legal dos direitos da personalidade no Código Civil, é correto afirmar, né? Então, é justamente o que a gente está vendo aqui, né? Capítulo 2 aqui, ó, dos direitos da personalidade, tá bom? Então, vamos lá. Havendo lesão, item A aqui, ó, havendo lesão a direito da personalidade em se tratando de morto, não é mais possível que se reclamem perdas e danos, visto que a morte põe fim à existência da pessoa natural e os direitos personalíssimos são intransmissíveis. Ok, então tá falando aqui novamente de lesão, né? Não é o artigo 12? A gente já leu, né? O que diz o artigo 12? No caso de ameaça ou de lesão a direito da personalidade, o que pode acontecer? Pode interromper a ameaça ou a lesão e reclamar perdas e danos, certo? Sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Agora, em se tratando de morto, aqui é o parágrafo único. Vamos ler. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo. Quais são as medidas aqui? Interromper a ameaça ou a lesão e reclamar perdas e danos. Tá? Então, quem tem legitimação para requerer essa medida aqui do artigo? O cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta ou colateral, parente colateral até o 4º grau. Maravilha? Então esses três aqui são legítimos para requerer a proteção que se encontra aqui no artigo 12, tá? Do direito da personalidade. Maravilha? Então o que o item A está dizendo aqui? Ó? A lesão a direito da personalidade em se tratando do morto, que é o parágrafo único, não é mais possível que se reclamem perdas e danos? Não. O cônjuge vai poder, né? O parente em linha reta, qualquer parente em linha reta vai poder, e o parente também colateral em 4º grau, até o 4º grau, vai poder. Né? Então, primeira parte errada aqui do item A. Visto que a morte põe fim à existência da pessoa natural. Tá, vamos ver a justificativa aqui, né? A justificativa tá errada, a gente já sabe, né? Mas olha aqui, ó. A morte põe fim à existência da pessoa natural? Sim, isso aqui é verdade, né? A existência da pessoa natural termina com a morte, ok? E os direitos personalíssimos são intransmissíveis, sim, né? Também sabemos que os direitos personalíssimos, eles são daquela pessoa e são intransmissíveis, ok? São personalíssimos, né? Maravilha, então. Item A errado. Vamos lá. Item B. Como regra geral, os direitos à personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, mas o seu exercício pode sofrer irrestrita limitação voluntária. Ótimo, vamos lá. E agora artigo 11 aqui, ó. Com exceção dos casos previstos em lei, ok? Então temos exceções, tá? Com exceções dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Maravilha? Já deu para entender, né? A questãozinha, né? Então, vamos por partes aqui, ó. Como regra geral, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Essa parte aqui tá certa? Tá, né? Por quê? Sempre os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis? Não. Né? Eles não serão sempre intransmissíveis e irrenunciáveis. Por quê? Porque haverá exceções na lei. Maravilha? Então eles não são vistos de forma absoluta. Eles são apenas regra geral. Tá? Personalidades são intransmissíveis e irrenunciáveis. Regra geral. Beleza, primeira parte correta. Segunda parte, mas o seu exercício poderá sofrer irrestrita limitação voluntária. Vamos lá. Agora, segundo o finalzinho aqui do artigo, ó, não podendo
o seu exercício sofrer limitação voluntária, ou seja, o exercício do direito da personalidade não pode sofrer limitação voluntária, né? A própria pessoa não pode limitar o exercício do seu direito de personalidade. Entendido? Tranquilo, né? Então é justamente o erro do item B aqui, ó. Mas o seu exercício poderá sofrer limitação irrestrita? Não, jamais. Maravilha? Jamais. Então item B, errado, né? E agora vamos para o item C. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, com objetivo altruístico ou científico, para depois da morte, sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a qualquer tempo. Vamos lá. Quando que a gente trata aqui da disposição do corpo? Item, artigo 14, vamos ler. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Ok? E o parágrafo único, o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Gente, não sei se você percebeu, é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, olha os termos que destacamos aqui, ó. A disposição do próprio corpo, seja ele em todo ou em parte, tem que ser gratuita, com objetivo científico ou altruístico, para depois da morte. Maravilha? E essa disposição, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Maravilha? Ótimo. Então vamos ler o item C aqui, ó. É permitida a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, com objetivos altruísticos ou científicos, para depois da morte, sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a qualquer tempo, né? Então eu cantando aqui a leitura, você já percebeu que está certíssimo, né? Tá certíssimo, eu cantei aqui legal, tá? Então vamos lá, agora item D. Em razão de sua maior visibilidade social, a proteção dos direitos à personalidade das celebridades e das chamadas pessoas públicas é mais flexível, sendo permitido utilizar o seu nome para finalidade comercial, ainda que sem prévia autorização. Qual que é o nosso artigo que trata sobre a comercialização ali? Artigo 18. Vamos ler? Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Certo? Então, no caso de propaganda comercial, tem que ter autorização, tá? Independentemente do caso. Maravilha? O nosso artigo 20 ele também trata bastante sobre isso, porque foi matéria de jurisprudência, tá certo? E isso aqui foi levado até se não me engano, foi pro STF. Maravilha? E o artigo 20 também traz, ó, salvo autorizadas, né? Então tem que ter autorização, maravilha? Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Maravilha? Ótimo, então tem que ter autorização, tá? Para fins comerciais tem que ter autorização. Ponto. Maravilha? Então aqui, ó, próximo item já trata sobre a nossa próxima aula, que é artigo 22 ao 39, tá? Então, até agora a OAB só cobrou 2 vezes questões que tratam sobre o artigo 11 ao 21. Maravilha? Então vamos lá na nossa leitura final aqui para terminar, né, rapidinho. Leitura importante para fixar o nosso conteúdo da lei seca, que é o que a gente precisa para fazer a prova e passar tranquilamente. Vamos lá, dos direitos da personalidade. Só para situar, a gente está no Código Civil, né? Parte geral, ok? Primeira parte aqui que a gente trata é no livro 1 das pessoas, ok? O livro 1 das pessoas. Aí o título 1 vai tratar das pessoas naturais, ok? Porque lá na frente a gente vai ver sobre as pessoas jurídicas, ó, pessoas jurídicas lá na frente, ok?
E o capítulo 1 da aula passada que a gente tratou foi da personalidade e da capacidade. Maravilha? Então aqui eram disposições gerais da personalidade e da capacidade. Porque a nossa aula de hoje vai tratar sobre direito da personalidade. Tá? E a aula passada tratou sobre as normas gerais da personalidade. Ok? Maravilha. Então vamos lá. Ó, capítulo 2. Dos direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Certo? Então, lembrando, os direitos de personalidade são sempre intransmissíveis e sempre irrenunciáveis? Não, porque há exceções previstas em lei. Maravilha? E, além disso, o exercício dos direitos da personalidade, como é que eles podem ser utilizados? Opa, eles podem ser utilizados sem sofrer limitação voluntária da pessoa, ok? Você, Joãozinho, Mariazinha, não pode limitar voluntariamente o exercício dos seus direitos de personalidade, ok? Perfeito, vamos lá. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Mais uma vez, o que a gente tem aqui? No caso de ameaça ou a lesão a direito da personalidade, podemos fazer duas coisas. O quê? Cessar a ameaça ou a lesão e reclamar perdas e danos. Maravilha? Além de outras sanções que forem previstas em lei. Perfeito. Parágrafo único. Em se tratando de morto, no caso de direito da personalidade do morto, então, o que acontece? Olha a previsão do parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta, qualquer ou colateral até quarto grau. Ok? O que a gente tem que lembrar, então? No caso de direitos da personalidade do morto, quem que pode proteger, quem tem legitimação para proteger os direitos da personalidade do morto? O cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. O que a gente tem que observar aqui? Outros dispositivos, por várias vezes, você vai aprender aí nos nossos estudos que vão aparecer várias vezes o termo colateral até terceiro grau. Tá? Então aqui é uma das exceções, porque às vezes aparece colateral até segundo grau e colateral até quarto grau, que é o nosso caso aqui. Ó. Tá? Então faz uma estrelinha, porque nesse caso em específico nós temos a previsão de colateral até quarto grau. Perfeito. E aqui, qualquer parente em linha reta. Ou seja, é só o pai e o filho? É só o pai e avô? Não, gente, é o pai, avô, o bisavô, tataravô, tataravô, e aí vai, cara, entendeu? Até também é filho, neto, bisneto, e assim vai também, tá? Então é qualquer ascendente e qualquer descendente. Maravilha? Perfeito. Essas observações aqui do nosso parágrafo único. Vamos lá. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso, é proibido, tá? É defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar bons costumes. Maravilha. Então, é sempre proibido a disposição do próprio corpo, nesses casos aqui, de diminuição permanente da integridade física ou contrariar bons costumes? Não, não é sempre proibido. Por quê? Salvo quando houver exigência médica. Maravilha? Aí sim vai poder diminuir permanentemente a integridade física ou contrariar os bons costumes. Maravilha. Vamos lá, parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Tá? Então, a lei especial que vai dispor sobre o transplante de órgãos, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui de transplante, é permitido. Tá? Ou seja, quando você vai fazer um transplante de rim, o que está acontecendo? Está acontecendo uma diminuição permanente da sua integridade física. Ok?
Maravilha, então vamos lá. Artigo 14. É válida com um objetivo científico, altruístico, à disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, e depois da morte. Certo? Então é a leitura cantada aqui para destacar os termos, né? Científico, altruístico, gratuito, próprio corpo, no todo ou em parte e depois da morte. Vamos lá, parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo, ok? Então a disposição aí do próprio corpo, sendo gratuita, altruística, científica, depois da morte, sendo que a disposição aqui, ó, no todo ou em parte, pode ser revogada a qualquer tempo. Perfeito. Artigo 15 agora. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Opa, então vamos lá. Tratamento médico ou intervenção cirúrgica, quando ocorrer risco de vida, quem que decide se vai fazer ou não? É o próprio paciente. Maravilha? Ninguém pode ser constrangido nessa situação aqui de risco de vida a ser submetido a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Perfeito? Maravilha. Artigo 16 agora. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Maravilha, vamos lá. Entendendo aqui qual é a definição de nome no mundo jurídico. Né? De acordo com a lei, o nome é o seu nome completo. Tá? Então é a Mariazinha de Souza Pereira das Flores. Maravilha? É o nome completo. O seu nome é, no mundo jurídico, o nome completo. Quer dizer, o contrário, né? O seu nome completo, no mundo jurídico, é o nome. Pronto. E agora aqui, o que compreende o nome no mundo jurídico? O prenome e o sobrenome. Tá? Então, o que é o prenome? É o seu primeiro nome, velho. Tá? Aqui, ó. Primeiro. Beleza? Seu primeiro nome é o prenome. Ok? E o sobrenome, o que é? É o nome de família. Perfeito. Entendido? Ótimo. Vamos lá, seguindo. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Tá? Então, havendo ou não intenção difamatória, se expor algum nome ao desprezo público, não. O que eu posso complementar aqui? Se expor ao desprezo público, tá, vai ter que ser protegido. Tá? Né, fui inverter a ordem aqui e me lasquei. Né? Então vamos lá. Aqui, ó, o nome não pode ser empregado quando for exposto ao desprezo público. Maravilha? Mesmo que haja intenção difamatória? Mesmo que haja intenção difamatória. E se não houver intenção difamatória, tem problema? Não, também tem problema, né? Porque não vai poder ser exposto dessa forma aqui, tá? Disposto ao desprezo público. Ótimo, então o desprezo público já é suficiente, não precisa de intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Isso aqui é perfeito, né? Para usar o nome em propaganda comercial, necessariamente tem que ter autorização. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Ótimo, então todos os direitos que a gente viu aqui antes, que mencionava o nome, ó, aqui, né, aqui, todos esses mesmos direitos vão ser estendidos ao pseudônimo quando o pseudônimo for adotado para fins lícitos. Perfeito? Entendido, né? Maravilha, vamos lá. Artigo 20. Então, o artigo 20 é um pouquinho mais chatinho, então vamos nos ater aos termos também, tá? Salvo se autorizadas, ou seja, se for autorizada, vai poder ocorrer o que tiver previsto aqui, tá? Então, salvo se autorizadas, ou se necessária a administração da justiça, ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição, ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber.
Maravilha. Se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Perfeito? Lembrando dos termozinhos aí, e a gente vai internalizando aos poucos o artigo 20. Parágrafo único agora. Em se tratando do morto, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, o ascendente ou descendente. Opa! Lembrou aqui que tem uma previsão parecida a essa? Parecida com essa, né? Aqui, no artigo 12, nós temos o quê? Quando for direito da personalidade do morto, quem que tem legitimação para requerer a cessação da ameaça e a reclamação de perdas e danos? O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até 4º grau. Tá? Então aqui a gente tem essa previsão aqui, do colateral até o 4º grau, gente. Tá? E aqui a gente tem o quê? De qualquer parente em linha reta ou colateral. A gente já sabe que qualquer parente em linha reta é qualquer ascendente ou descendente. Tá? E essa é a previsão também que está lá no artigo 20. Né? Agora, essa previsão aqui de colateral até o 4º grau, tá escrito lá? Não. Tá só aqui no artigo 12. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Maravilha? Voltando aqui, no artigo 20. Cônjuge ou os ascendentes ou descendentes, tá? Maravilha, qualquer ascendente, qualquer descendente, ou seja, qualquer parente em linha reta, tá? 4º grau tá aqui? Não, não, perfeito. No artigo 21, então, para finalizar, a vida privada da pessoa natural é inviolável. O que é inviolável, gente? A vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Ou seja, quem que vai impedir, gente? Quem que vai impedir? É o Ministério Público? Não. É a autoridade policial? Não. É o juiz. Tá? E o juiz que tem essa competência para impedir qualquer violação à vida privada. Perfeito? Maravilha, fechamos então mais uma aula aqui. Próxima aula a gente vai ver aqui da ausência, perfeito? E reveja essa mesma aula aqui várias vezes até fixar o conteúdo, tá? Sem forçar o entendimento. Maravilha? Forte abraço aí, a gente se vê.